A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, a Igreja de Cristo Jesus da face da terra. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o Espírito Santo de Deus entre no coração e que o YouTube entenda que é importante para o mundo e para a igreja a palavra de Deus, fiel e pura como ela é. Vamos meditar na palavra de Deus em Efésios 2, versículo 8 a 10. Vamos meditar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã, aleluia, de 16 de maio de 2024, vamos meditar no amor de Deus. Por amor, pela graça não merecida, pela graça sois salvos, mediante a fé. Irmão e minha irmã, para nós ser salvos, nós temos de crer em Jesus Cristo, aquele que está no centro da nossa vida. Jesus Cristo da cruz, aquele Jesus Cristo que eu creio, é aquele Jesus que um dia foi ultrajado, sofreu, foi morto e crucificado. E ao terceiro dia, pelo poder do Pai, ele foi ressuscitado dentre os mortos. É assim que ele faz. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é obras para que ninguém, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Hoje, meus amados e queridos irmãos, nós vamos falar do amor e da graça de Deus e nós entramos com a fé. A fé é dada por Deus pelo Espírito Santo. Então, veja bem, nós vamos falar sobre fé, pela a bondade de Deus, de graça, fomos salvos pela fé, pela bondade de Deus. E Deus, ele tem nos dado os dons celestiais, e os dons é de Deus, para nós atuar, para fazer a obra de Deus, para orar por um canceroso e repreender o câncer. Temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos repreender o câncer em um nome do Senhor Jesus Cristo e não podemos repreender algo em um nome de quem nós não cremos. Está entendendo? O único que nós temos certeza que tem o poder para ressuscitar um morto, para levantar um paralítico, para dar vista ao cego, para dar voz a um mudo, para curar um leproso. Chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Para isso ele veio, sofreu morte de cruz pelos nossos pecados.
que Deus nos deu a salvação pela graça, se nós cremos no Filho dele. Por isso, os judeus não creram naquele Jesus pobre, andarilho, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, perseguido. Se é Deus, poderia repreender, mas ele veio para a paz, para salvar a humanidade, que a lei até então não conseguiu salvar, mas ele veio para salvar. E qual é o ministério de Jesus Cristo, as boas obras? Mansidão, amor, carinho, perdão, cura divina, ressuscitar mortos espirituais e carnais, dar vista aos cegos espirituais e físico também. Jesus Cristo fez tudo completo. Ele não fez nada pela metade. E o Senhor, nosso Deus, disse: não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque ele é rico, porque dá presente, porque faz doações, porque é dizimista, porque é ofertante. Não. É salvo pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, para você crer nesse Jesus e viver com ele a vida eterna, você tem que passar os pecados aqui na terra, você é semelhante dele. Olha, você e eu podemos receber o poder que Jesus Cristo tinha nas tuas mãos. Mas para Jesus Cristo dar este poder para mim e para você, primeiro ele tem de conhecer o nosso coração. E conhecendo nossos corações como ele a conhece, ele não dá esse poder a todos ou a qualquer um. Ele escolhe o coração que ama a Deus, que honra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero vos dizer um coração segundo o coração de Davi, que era segundo o coração de Deus. Para que o homem ou a mulher entenda que um homem tem o coração segundo o coração de Deus, enquanto está na terra, ele peca, ele erra. Davi cometeu vários erros, vários pecados. Só fala o caso de Betseba, mas Davi cometeu outros. Porém, o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele entendia: só Deus pode me livrar das angústias. Só Deus pode me abençoar, me livrar da morte. A minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Então, quando o homem tem este coração voltado para Cristo Jesus, que ele conhece o coração e confia neste homem ou nesta mulher, que não quer se levantar e dizer: eu faço, eu sou o centro das atenções, mas que coloca Jesus Cristo na frente como o centro de tudo aquilo que Deus o faz por intermédio de Cristo Jesus, pelas mãos deste homem ou dessa mulher. Aí o Espírito Santo de Deus se apodera deste homem. Veja quantas vezes Pedro vacilou. Ele estava sendo provado para ser aprovado por Cristo Jesus, para receber a igreja. A igreja
é coisa importante para Deus, custou o sangue do seu Filho amado Jesus. A única coisa nesse mundo que Deus tem, que vem buscar, porque é dele, é a igreja. Deus não entregaria a igreja nas mãos de um homem qualquer. Ele prepararia um homem como fez com Pedro. E esse homem recebe o poder da palavra, a unção do Espírito Santo, a autoridade dos céus e da terra, para curar os enfermos. Ele falava e o Espírito Santo, e quando ele está falando a palavra de Deus, que é santa, para o povo que cria em Deus, nas promessas de Deus, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todo aquele povo e foram batizados. Quando nós vimos a passagem do grande apóstolo São Paulo, que a víbora tragou, o povo memoraram que ele ia morrer, ele era um positivo, que ele escapou da água, mas a fúria de Deus foi contra ele. De repente, aquele animal não fez nenhum mal. Eles pensaram que ele fosse inchar. De repente, começaram a ver ele como um anjo. Ali tinha um senhor que estava enfermo. Ele orou e curou ele e os demais. O poder de Deus para curar as enfermidades está no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Amados, um homem de Deus, criado por Deus para fazer as boas obras e andar nas boas obras, ele recebe a revelação dos céus, ele recebe o poder da cura. A cura provém de Deus. A enfermidade pode estar alojada onde quer que esteja. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, da sua ignorância, das astúcias que fez durante a vida, principalmente o erro cometido como cristão, as contendas, as murmurações, as porfias, os desejos, prostituição. Amados, nós somos livres por Cristo Jesus para amarmos e sermos amados. Não é para cobiçar. Amar o amor de Deus, ajudar, andar, sofrer, chorar e rir com aqueles que estão chorando e se rir com aqueles que estão rindo. Abençoar aqueles que te perseguem. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo foi retido, esse poder que o Espírito Santo dava, que nós viemos para a feitura de Cristo, para fazer as boas obras. Se um homem falar contra mim ou uma mulher, de tal maneira que quer me matar, me acabar, não importa. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, se estão me acusando, com certeza eu pequei. Mas se eu achei graça diante de ti, me perdoa e perdoa eles. E se amanhã este homem ou esta mulher estiver numa situação difícil, a situação de enfermidade, não tiver pão, nem roupas,
Se Deus me conceder condições de fazer, eu devo procurar esta pessoa e fazer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver enfermo, curar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é uma vida que Jesus Cristo converteu pelo Espírito Santo. Se eu fizer as boas obras. Agora, se eu guardar no meu coração o rancor, ele judiou de mim, ele falou contra mim, ela me perseguiu. É Deus que está tratando com eles. Quer dizer, eu perdi a oportunidade de ser feitura de Cristo para fazer as boas obras. Olha para as tuas mãos, meus irmãos e minhas irmãs. Não foi feita para lançar tapas e pancadas. Suas mãos foi feita, a Bíblia é bem clara, para que os homens levantem as mãos santas, sem ira e sem contenda, para clamar ao Senhor. Amados, olha por essa nação, pelo Brasil, pelos estados, pelo mundo, a luta que está acontecendo, meus queridos. Isso é o pecado da humanidade. É a falta de fé no Jesus Cristo da cruz do Calvário. É nele que nós temos que espelhar. Porque o Jesus Cristo que está nos céus, à direita do Pai, ele só vai voltar em breve para buscar a igreja. Mas enquanto aqui estiver, temos de confiar naquele Jesus Cristo que falou para nós que ele iria para o Pai e que nós ficaríamos aqui e que no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Amados, Jesus Cristo é mais do que vencedor. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Ele estava com o Pai quando foi criado. Ele está com o Pai hoje. Ele estava com o Pai no princípio da eternidade. E continuará na eternidade o Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu estou orando e buscando a Deus, porque todos os mistérios que Jesus Cristo tem no coração e na mente, ele diz para mim, Antônio, você tem a minha mente. 1 Coríntios 13, 16, parte B. Meus amados e queridos irmãos, nós temos tudo para fazer a obra do Senhor. Olha, eu fico olhando dentro das igrejas. Câncer, depressão, suicídio, lamentação, droga, prostituição, tudo, pessoas possessas. E Jesus Cristo nos está curando. Muitas orações. Vamos orar porque... E a pessoa, amanhã vamos fazer oração de despedida porque foi recolhido. Não foi esse poder que Jesus Cristo deu à igreja, ao grande apóstolo Pedro. Ele soprou sobre ele o Espírito Santo antes de subir aos céus. Os grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles recebiam a revelação do Espírito Santo e sabia que aquela pessoa tinha fé para ser curado. Ele curaram os enfermos. Como o morto estava morto,
Só Jesus poderia ressuscitar. Ele enviou o Espírito Santo que estava nele a Pedro. E quando aquela mulher estava morta, pela fé daqueles que clamavam, Pedro foi lá e orou, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Como está a minha vida como pastor? Como estou eu como pastor? Eu vi na lepra que teve no Brasil uns 3 anos atrás, 4 atrás. Quantos Pedros, quantos Tiago, quantos Paulo, eu estou dizendo, chamados apóstolos, que estava todo encapuzado, com medo desta enfermidade. Quantos pastores alcoolizados. Aonde está o poder de Deus nas suas vidas? Aonde está a fé que vocês professam no altar? Esse altar é santo. Você sabe disso. O homem tem banalizado o altar do Senhor, mas Deus não se deixa enganar. Deus vai tratar com a igreja, com os pastores. Eu quero vos dizer, os mentirosos não herdarão os céus. Os mentirosos não entrarão na glória do Pai. Examine se você está mentindo no altar. Está mentindo para a igreja. Medite que a igreja é templo e morada do Espírito Santo. Lembra-se de um casal que mentiu. Morreu. Ananias e Safira. E Pedro era o templo do Espírito Santo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Se você e eu estiver mentindo para a igreja, vendendo salvação, vendendo curas, vendendo prédios, vendendo riqueza, é filho da mentira. E o pai da mentira, os senhores sabem quem é. E a mentira não herdará, o mentiroso não herdará os céus. O poder da cura está nas mãos de quem crê no Senhor Jesus Cristo. Se crê que Jesus Cristo é poderoso para curar, não importa qual é a enfermidade. Se me pedir uma oração, eu tenho que entender se a pessoa crê. Se crê no Senhor Jesus Cristo ou você está com medo de morrer. Que tem duas coisas. Tem pessoa que pede perdão ao Senhor todos os dias porque é fraco e reconhece as fraquezas da carne. Tem outras pessoas que pedem perdão quando fica doente com medo de morrer e ir para o inferno. Eu quero vos dizer que Deus não se agrada desse homem ou dessa mulher. Ele quer que nós servimos a Ele por amor, pela graça que nós recebemos. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus mais do que a sua vida, porque a vida que você vive está em Cristo Jesus. No seu coração está Senhor Jesus Cristo. Mora o Espírito Santo. Ainda que hoje descer a sepultura,
Eu creio que estarei com meu Jesus Cristo, porque Ele é misericordioso. Então, se o irmão ou a irmã estiver enfermo e crê, você será curado agora. Estarei orando e Jesus Cristo vai curar qualquer enfermidade que está em você, desenganado pela medicina. Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, alcança esse irmão e essa irmã, não importa qual é a enfermidade, não importa se está condenado para a morte pela medicina. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade e ordeno a cura e a libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só aqueles que crêem que Jesus Cristo cura pode receber a cura, porque Jesus Cristo vai curar agora. Em o nome do Senhor Jesus, no leito de enfermidade, aonde quer que esteja. Ore por essa nação, ore por Israel, ore por o mundo que jaz o maligno. Ore pela igreja, pelo presidente, governadores e prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senado e juízes. Ore pelos adultos, prostitutas, feminados, ladrões, salteadores, estupradores. Ore pela igreja e pelos pastores, meus amados e queridos irmãos. Ore por mim, porque eu preciso das vossas orações. Que o Espírito Santo de Deus fale em vossos corações pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a paz do Senhor Jesus Cristo.